Fala, gente boa, eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Este aqui é o nosso canal Epistêmia com Marcel, o seu, o meu, nosso canal de conhecimento científico aqui no YouTube. Toda segunda e toda quinta, às 22 horas, tem vídeo novo chegando aqui na área. Se você quer manter-se informado sobre a chegada desse material, você clica aí no seu sininho de notificações. Se por acaso você gostar deste vídeo, você senta o dedo no like e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. E se porventura ainda você não se inscreveu, se inscreva para acompanhar aí o nosso trabalho de forma permanente. Bem, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante no que diz respeito ao início do processo de maturação sexual do homem. Quando eu falo do homem, é sexo masculino, certo? Do menino, porque esse termo homem pode ter uma conceituação de ser humano, né? Ou seja, ser mais amplo o conceito, mas nós vamos tratar hoje aqui sobre o sexo masculino, sobre o sistema reprodutor do sexo masculino, ok? Então vamos lá. E o tema de hoje será semenarca, ou também chamado de espermarca. Veja bem, as mulheres, ou seja, sexo feminino, já nascem com os óvulos prontos, ou seja, os gametas sexuais femininos já nascem com ela, não vão aparecer depois, ou seja, a mulher já nasce com os gametas prontos, e esses gametas vão acompanhá-la até o fim da vida dela. No caso do homem, sexo masculino, os gametas vão surgir somente na puberdade. Então, e esses gametas são chamados de espermatozoides. Então, para a gente compreender bem, é necessário então você se situar aí. Os gametas sexuais masculinos, ou seja, os espermatozoides, só vão surgir no menino, no homem, na puberdade, ou seja, da fase da pré-adolescência para a adolescência, beleza? Então vamos lá acompanhar aqui um caminho aqui de um guerreirinho, esse vermelhinho aqui é um espermatozoide, certo? Vocês não ligam muito pro desenho, que eu não sou lá essas coisas todas desenhista, mas só para didaticamente acompanhar aqui a exposição. Então vamos acompanhar o trajeto desse nosso guerreirinho aqui. Então esse guerreirinho é um espermatozoide. O espermatozoide, então, ele nasce, é produzido no testículo. O testículo é a glândula sexual masculina. Dentro do testículo, além da produção do espermatozoide, existe também a produção de um hormônio chamado de testosterona. Os testículos são dois e são envolvidos por uma pele, né? Ou seja, um saco chamado de saco escrotal. Então, ele está condicionado no saco escrotal, ok? Então, quando esse nosso guerreirinho, o espermatozoide, ele é produzido aqui no testículo, ele vai seguir o caminho dele e vai chegar ao epidídimo. O epidídimo é um ducto que tem a função, esse ducto está presente sobre o testículo. Existem dois epidídimos, porque existem dois testículos, então existe um epidídimo para cada testículo. Então são dois ductos sobre cada um dos testículos que tem a função de coletar e armazenar o espermatozoide que é produzido no testículo. Então o nosso guerreirinho sai do testículo e vai para o epidídimo. Aqui ele vai seguir o seu caminho, saindo do epidídimo ele vai entrar no chamado ducto deferente, certo? Existe um ducto deferente para cada testículo. Então, dois ductos deferentes lá na frente vão se encontrar e formar um ducto chamado ejaculatório. Então, o nosso guerreirinho vai seguindo, passa pelo ducto deferente e segue pelo ducto ejaculatório. No ducto ejaculatório, esse ducto encontra a uretra e o nosso guerreirinho vai seguir por ele, passando então diretamente para a uretra pelo ducto ejaculatório. A uretra, que tem origem na bexiga, né? Vai seguindo aqui o canal uretral por dentro do pênis e aí para a área externa. Então o nosso guerreirinho segue pelo ducto ejaculatório, entra na uretra, o canal uretral e depois sai pelo pênis aqui para o meio externo, ok? Então esse aqui é o caminho do nosso guerreiro, esse guerreirinho campeão aqui, espermatozoide, beleza? Bem, no meio do caminho aí, esse nosso guerreiro aqui, esse nosso campeão não viaja no vácuo não, ele tá nadando em líquidos aí dentro desse caminho todo. Esses líquidos são formados por algumas glândulas, órgãos e glândulas, né? Então nós temos aqui uma das glândulas presentes nesse meio de caminho que vai formar um líquido é a chamada glândula seminal. Essa glândula seminal ela forma um líquido que tem a função, tem o objetivo de fazer a nutrição e ajudar na mobilidade aqui do nosso campeão, ou seja, vai nutrir, vai alimentar aqui o nosso guerreiro e também ajudar ele a se mover nestes meios aqui por onde ele percorre. Também nós temos a famosa próstata. É na próstata que é formado aquele líquido de coloração leitosa, que é bem característico do sêmen, né? Então,
o líquido de coloração leitosa é formado na próstata e tem o objetivo de minimizar, diminuir a acidez dos restos de urina presentes na uretra, ou seja, que a uretra também, além de dar passagem para o nosso campeão, também passa a urina, e aqui pode acontecer de ficar os restos de urina e a urina é um pouco ácida, né? Então, para que esse meio não se torne ácido e perigoso aqui para o nosso guerreiro, para ele não sucumbir no meio do caminho, esse líquido leitoso produzido na próstata tem a função de diminuir aqui a acidez nesse caminho. E também no meio vaginal, porque no caso de uma relação sexual, o espermatozoide vai entrar pela vagina e na vagina também, como é um meio, há muita presença também de uma área ácida, né? Esse líquido leitoso também vai servir para diminuir aqui a acidez e evitar que o nosso guerreiro claudique na luta dele até o óvulo, beleza? E ainda temos também nesse meio de caminho as glândulas bulbo-uretrais, que tem a finalidade de criar um líquido que vai lubrificar aqui o caminho para que o nosso guerreiro possa se mover de forma mais rápida e eficiente. E aí, por fim, ele vai para o meio externo e aqui o que ocorre? O líquido que transporta o nosso guerreiro aqui é chamado de esperma ou sêmen. Esperma ou sêmen, então, é a reunião de todos esses líquidos que vão se juntar aqui no caminho do espermatozoide até o meio externo, beleza? Então, grave bem isso aí, porque na sequência do vídeo agora nós entramos então no tema semenarca. Veja aí! Opa, estamos de volta, então agora com um novo layout aqui no nosso quadro, apagamos aí os assuntos anteriores que vamos dar sequência agora aqui com a nossa temática de hoje, que é a semenarca ou espermarca. Lá no final aí da primeira parte do vídeo, eu falei para vocês então que o nosso guerreiro, o espermatozoide, sai lá do testículo, passa por todos aqueles caminhos que eu mostrei e sai para o meio externo através do canal uretral em forma de sêmen ou esperma. Essa saída para o meio externo é chamada de ejaculação. A ejaculação ela pode ser voluntária ou involuntária. A ejaculação voluntária diz respeito a estímulos que a própria pessoa faz nela ou é feito por outra pessoa, ok? E involuntário diz respeito à ejaculação que ocorre durante o sono, que é chamada de poluição noturna, certo? É muito conhecido esse termo poluição noturna. Essa ejaculação na poluição noturna ocorre na fase do sono REM, devido a um maior afluxo sanguíneo na região peniana, fazendo com que o pênis fique ereto, não por causa de estímulos voluntários, mas por causa de questões fisiológicas envolvendo o sono REM, e ali, juntando-se a algum sonho erótico que esteja ocorrendo, acaba então acontecendo uma ejaculação involuntária chamada de poluição noturna. Essa poluição noturna não acontece somente em adolescentes, como é muito propagado, né? Ele acontece em qualquer fase da vida do homem a partir da maturidade sexual. Pode ocorrer com casados, com solteiros, com adolescentes, não importa. E também a poluição noturna não ocorre somente com homens. Mulheres também podem passar e passam, né, por situações de eventos de poluição noturna. A poluição noturna na mulher tem as mesmas características do homem, fora a questão do órgão sexual, né? Porque no caso da mulher, a única diferença é que a vagina será lubrificada, mas também acontece no sono REM, também mediante sonhos eróticos que estejam acontecendo nesse interstício aí, ok? Então, falamos em ejaculação. E o que é a semenarca ou espermarca é a primeira ejaculação do homem, que é o tema básico do nosso vídeo de hoje. Então, a semenarca ou espermarca é a primeira ejaculação. É muito importante esse tema, principalmente para os pais que tenham filhos, ou seja, tenham meninos, né, que estejam passando por esse período aí da idade deles, dessa saída da infância para a fase da adolescência, ou seja, passando pelo período da puberdade. Porque essa primeira ejaculação, ela pode ocorrer em qualquer momento, inclusive em algum evento de poluição noturna, o que acontece normalmente.
E a poluição noturna, ela não escolhe lugar nem hora. A hora principalmente porque está dormindo, né? Vamos botar, escolhe a hora porque é a hora que está dormindo no sono REM, mas o lugar não escolhe, ou seja, o adolescente pode estar em casa, pode estar na casa de um colega e de repente acontece então uma ejaculação involuntária, uma situação totalmente nova para ele. Se coloca aí no lugar do adolescente, né, da pessoa, passando por essa situação, você que já passou, não sei como é que foi sua vivência com relação a isso, mas é uma situação bastante constrangedora para o menino. Imagine essa situação, realmente o menino, sempre pelo pênis dele saía só urina e de repente sai lá um líquido branco lá que ele nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido falar daquilo. Imagine o quão assustadora não é essa situação. Então é importante para os pais traçarem um diálogo claro e objetivo e bem aberto com seus filhos, ou seja, com seus meninos, a fim de esclarecê-los sobre essas mudanças que vão ocorrer na vida deles, ok? Isso aqui é basicamente uns conceitos que podem te ajudar, você como pai ou como mãe, a dialogar com seu filho sobre essa situação, beleza? Então vamos lá. A primeira ejaculação, semenarca ou espermarca, é a primeira ejaculação no menino e ocorre por volta dos 12 anos de idade aproximadamente, que é no chamado estágio 3 de Tanner. Quando eu falo esses estágios de Tanner, eu deixei alguns artigos aí na descrição do nosso vídeo de hoje, entre os quais está um artigo intitulado Crescimento e Desenvolvimento na Adolescência, da doutora Maria de Fátima Goulart Coutinho, que é uma médica pediatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu deixei aí o link desse artigo dela, que é um artigo maravilhoso que explica muito bem questões fisiológicas, hormonais e também questões clínicas, para que você possa também conhecer bem isso aí um pouco mais aprofundado, ok? Dê uma lida e também tem outros artigos aí presentes na descrição do nosso vídeo. Dê uma lida lá para você aprofundar o conhecimento. Então, a primeira ejaculação ocorre no estágio 3 de Tanner, que é por volta de 12 anos de idade. Porém, essa primeira ejaculação, os espermatozoides, para serem ativos e viáveis, ela não ocorre nesse estágio, ela ocorre no estágio 4, que é mais ou menos 1 a 2 anos depois dessa primeira situação de ejaculação, que nesse período posterior haverá então espermatozoides ativos e viáveis. Por quê? Porque o sêmen dos 2 primeiros anos tem baixa concentração de espermatozoides, ok? E essa primeira ejaculação diz respeito também ao aumento do testículo. Nós sempre sabemos, isso é normal, as pessoas sabem isso de forma experiencial e também estudando biologia, sabe que ocorrem muitas transformações da fase da infância para a adolescência, que é chamada a fase da puberdade. No caso dos meninos, há crescimento do pênis, há o nascimento dos pelos pubianos, há o engrossamento da voz, a voz fica mais grossa. Há um processo de crescimento das mamas também, no caso dos meninos, mas com o tempo recua, aquelas famosas pedrinhas que tem nos peitos, né? Do menino também, isso aí vai desaparecendo com o tempo. Então ocorrem essas mudanças na fase da adolescência e entre essas mudanças ocorre então, como eu falei, o crescimento do volume do testículo. E esse crescimento do volume do testículo está diretamente relacionado a essa situação da semenarca, porque o volume testicular fica aí em torno de 10 a 12 mililitros, né? Então é importante você perceber isso aqui também nesse detalhe, porque essa primeira ejaculação está diretamente relacionada também ao crescimento do volume testicular, beleza? Então, em suma, em resumo, se você for fazer uma prova de biologia por aí, perguntar para você o que é a semenarca ou a espermarca, você vai virar doutor já em biologia e responder na bucha. É a primeira ejaculação do menino. Há uma correspondente na mulher, que é chamada de menarca, mas eu não vou tratar sobre esse tema. Num vídeo posterior a gente trata sobre o sistema reprodutor feminino e vai tratar sobre a menarca, ou seja, ok? Mas hoje a gente está tratando sobre o sistema reprodutor masculino, onde ocorre a semenarca. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Obrigado aí pela sua audiência. Um beijo e um abraço.